Sábado, Daria Dugina, filha do ideólogo do Putin, Alexander Dugin, foi morta num atentado. A princípio, acreditava-se que o pai dela era o alvo. Hoje, já cogitam que pode ter sido ela mesma o alvo. O que poucos sabem é que Daria Dugina era bastante conhecida na Rússia. Ela vivia dando palestras, participando de programas de televisão, dando as opiniões dela a respeito da guerra na Ucrânia, a respeito dos ucranianos de uma forma geral, de vacinas, ideologia de gênero, veganismo e muitas outras coisas. Hoje nós vamos entender o porquê Daria Dugina pode ter se tornado um alvo. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se interessa, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos, publique nas suas redes sociais, deixe o seu like, tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Então vamos lá, a Daria Dugina, filha do Alexander Dugin, ideólogo do Putin, foi morta num atentado no sábado, né? Segundo a FSB, antiga KGB, a autora do atentado é uma ucraniana chamada Natalia Vovik, que entrou na Rússia com placa da região de separatista de Donetsk. Natalia alugou um apartamento no mesmo prédio que Daria morava. Segundo a Rússia, Natalia Vovik seguiu Daria várias vezes. Inclusive, antes de morrer, Daria Dugina tinha feito uma palestra lá sobre literatura. Nessa palestra ela defendeu a invasão da Ucrânia e Natalia estava presente. Quando houve o atentado, foram investigar e Natalia já estava de velho na Estônia, já tinha fugido. A Rússia responsabilizou a Ucrânia pelo atentado, a Ucrânia negou a autoria. Quem assumiu foi um grupo anti-Putin, um grupo russo, chamado Exército Nacional Republicano. Pode ser que Natalia Vovik trabalhava ou trabalha para esse grupo, né? O que poucos sabem é que Daria Dugina estava se tornando uma força intelectual dentro da Rússia. Dugina estudou filosofia na Universidade de Moscou e durante a faculdade focou bastante no estudo de Platão e Heidegger. Ela não citava o pai, nunca falava história de eurasianismo, nada disso, né? A partir de 2010 ela mudou bastante. Ela já começou com os discursos do pai, começou a aparecer na mídia, nos programas de televisão, nas mídias sociais e tal, falando histórias de eurasianismo, defendendo a guerra na Ucrânia, falando coisas muito complicadas a respeito dos ucranianos. Teve um vídeo que eu vi rodando aí nas redes sociais em que ela falava que os ucranianos não eram gente, né? Enfim, pessoal, o que pensa o Alexander Dugin? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tem vídeo sobre o Dugin, tá bom? De forma muito resumida, pessoal, o Dugin, o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho criaram o que eles denominam de quarta teoria política, que seria uma alternativa ao nazifascismo, ao comunismo e ao liberalismo. Os três, por definição, são anti-imigração e consideram o Ocidente fraco. As consequências de um Ocidente fraco são a democracia, direitos humanos e a ideologia de gênero. No caso do Dugin, ele acredita que a Rússia deveria formar a nova Rússia, com territórios ucranianos. Para ele, a Ucrânia como país não existe. Dugin, ele é fruto da queda da União Soviética. Ele é um cara ressentido, ele chegou a formar um partido bizarro, que seria uma mistura de comunismo com o nazismo, depois ele abandonou essa bizarrice. Tudo isso para fazer frente aos Estados Unidos. Ele, na cabeça dele e de muitos russos, né, os Estados Unidos são os responsáveis pelo fim da União Soviética. E, enfim, pessoal, eles têm diversos problemas em relação a isso. Tem muitos vídeos aqui no canal em que a gente conversou a respeito dessa nostalgia soviética.
a respeito desse ressentimento em relação ao Ocidente, eu vou deixar tudo nos cards para quem não viu, tá certo? E aqui, voltando ao assunto da Dugina, né? Em 2010 ela começou a aparecer na mídia tal com os mesmos discursos do pai, falando até coisas mais complicadas do que o próprio Dugin falava, né? Que nem, por exemplo, a questão dos ucranianos, né? Chamando os ucranianos de não pessoas, enfim. Aí, pessoal, Dugina saudou o fim na cabeça dela, né? O fim da era Macron. Ela era fã da Marine Le Pen. E ela falava o seguinte, né, que os Estados Unidos deveriam abandonar a Europa, e aí a Europa enxergaria a Rússia como um baluarte de liberdade contra o liberalismo. Ela saudou o Trump, ela gostava também do Trump, assim como o Putin, né, também. E, enfim, pessoal, ela achava que o Trump iria focar a sua atenção na Ásia e deixar a Europa aí com a Rússia, né? Dugina lutava contra a ideologia de gênero e o veganismo. Ela fazia duras e duras críticas a isso. Para ela, né, a ideologia de gênero, homossexualidade e tal, eram coisas ocidentais, eram influências ali de um ocidente decadente e não tinha nada a ver com a Rússia. Para ela, o mundo ideal seria um Estado interventor na economia, ao mesmo tempo que conservador nos costumes. Então, para ela, essas coisas, né, não teriam lugar na Rússia, né, como ideologia de gênero e veganismo principalmente. Vale lembrar que a questão da homossexualidade na Rússia é bastante complicada, há vários ativistas homossexuais presos, há campos de concentração para homossexuais na Chechênia. Né? Tem vídeos também sobre isso aqui no canal, vou deixar para vocês nos cards, tá? Em 24 de fevereiro de 2022, horas depois da Rússia lançar a invasão na Ucrânia, Dugina escreveu que teve uma premonição, abre aspas. Eu tinha na cabeça o slogan, haja império. E o império havia se tornado realidade quando acordei. Em junho, Daria visitou Mariupol, ocupada por tropas russas. Tem vídeo também sobre isso aqui no canal. E aí, pessoal, depois de inspecionar lá os túneis da siderúrgica de Azovstal, ela disse que o lugar seria ótimo para fazer rituais sombrios. Sobre o batalhão Azov, Dugina disse que o batalhão era destemido. E depois ela soltou isso aqui, abre aspas. Houve algum elemento de russianidade encontrado neles, mas apenas em alguns, afinal, eles se renderam. Fecha aspas. Referente ao massacre de Bucha, Daria Dugina debochou fazendo associação do nome Bucha a butcher, né, em inglês, que significa açougueiro. Referente às imagens da guerra da Ucrânia, Dugina falava que as pessoas mortas eram atores. Dugina trabalhou bastante apoiando teóricos da conspiração norte-americanos, inclusive ela tinha toda uma teoria da conspiração envolvendo vacinas e Bill Gates, eu não vou detalhar isso aqui, pessoal, porque dá problema com o algoritmo, tá? Mas, bom, você já tem uma ideia, né, do que se trata isso, né, um monte de absurdo, um monte de coisa horrível. Ela também estava trabalhando para formar a União da Juventude Eurasiana. Bom, vocês lembram, né, da juventude hitlerista e tal, né? Daria trabalhava para uma editora chamada Black Hundred, né? Black Hundred foi um movimento antirrevolucionário e antissemita da Rússia. Daria trabalhava para eles e, inclusive, ela estava planejando escrever um ensaio para ser incluído aí nos próximos livros dessa editora, chamado Livro Z, que seria uma coletânea de histórias de combatentes russos e testemunhas oculares da guerra na Ucrânia, que eles não chamam de guerra, né? Chamam de Operação Z. E, na opinião dela, a filosofia nasce onde coexistem a vida e a morte. Então, por isso, na opinião dela, ela foi visitar Mariupol e entrou lá nos túneis de Azovstal.
Em sua entrevista final, gravada poucas horas antes de ser morta, Dugina voltou a defender a invasão na Ucrânia e falou o seguinte, abre aspas, é o último prego no caixão dessa hegemonia global. A hegemonia global é a norte-americana, né? Ela está falando dos norte-americanos. Então você vê que também é uma pessoa ressentida. E agora, há russos pedindo vingança em relação à morte de Daria Dugina, né? Hoje é o dia da independência da Ucrânia. Zelensky já tinha falado que a Rússia pode intensificar ataques e fazer coisas muito ruins. Inclusive os Estados Unidos mandaram os norte-americanos saírem da Ucrânia. É isso aí, pessoal. Se houver desdobramentos, a gente volta a conversar a respeito, né, desse atentado. E eu peço que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.